A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais um assunto de nossa lição. E nós hoje vamos comentar sobre o tema o ministério de mestre ou doutor. E hoje nós vamos falar sobre a lição 10 e comentar sobre este importante assunto. Antes de nós entrarmos no nosso comentário, há uma necessidade muito grande na igreja atual de nós termos doutores e mestres. Nós temos até encontrado uma gama muito grande de mestres que Deus tem levantado com a facilidade de cursos hoje à distância, de teologia e tudo mais. Só que nós não estamos falando simplesmente da necessidade de mestre, de termos quantidade. Nós precisamos de uma qualidade, que isso vai ser explicado um pouquinho mais à frente. Então nós precisamos de homens e mulheres, de jovens, irmãos e irmãs que tenham interesse de trabalhar e labutar na obra do Senhor e produzindo resultado para o mesmo. Então, começando o nosso assunto, o ministério de mestre, eu quero aqui ler o nosso texto áureo que diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. Então nós vamos comentar aqui sobre a necessidade de mestre ou de doutores na igreja. Nós precisamos hoje, temos pessoas especializadas nas escrituras que tenham realmente o prazer e a vontade de contribuir com o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. Então precisamos que pessoas tenham esse interesse de estudar, de ler, de pesquisar. Eu sei que você sentar numa sala de aula, você ler bons livros, ou uma quantidade de livro, você ler apostilas teológicas, isso demanda tempo, esforço, é cansativo e algumas pessoas não estão dispostas a isso. Mas nós precisamos de homens e mulheres dispostos para que possam nos ajudar a igreja do Senhor, nos acrescentando entendimento e conhecimento das Escrituras. Então há essa necessidade. E essa necessidade da função, ela começou desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento a gente precisou de mestres, precisamos de pessoas que ensinassem. Por exemplo, Esdras, isso depois da diáspora, quando o povo voltou da Babilônia, ele reuniu o povo para ensinar e viu que um grupo de pessoas estavam com dificuldade. Então levantou mestres, pessoas, para auxiliar ele no ensino da palavra. Então a gente não pode ter dentro do seio da igreja só um mestre, só um doutor, só aquela pessoa que conhece, aquela pessoa que sabe. Mas nós precisamos de outras e outras. Quanto mais tivermos, é bom. O número de mestres e doutores na igreja não pode ser limitado. Só que, infelizmente, o espaço do conhecimento vai se abrindo, vai crescendo alguns sentimentos que não deveriam crescer no nosso coração. Começa a crescer a arrogância, a prepotência. A gente começa a pensar e achar e se comportar como se fôssemos melhores que os outros, e não somos. Mas, seguindo aqui, no Primeiro Testamento a função de mestre era exercida por alguns homens que realizavam alguns ofícios. Nós temos, eu não vou ler, só vou citar só a primeira parte, depois do versículo eu vou colocar na tela, Isaías capítulo 9, versículo 15, e os demais outros versículos sucessivamente. Então, como eram esses homens que exerciam esse ofício e que automaticamente também tinham incumbência de ensinar? Eram os profetas e os sacerdotes. Esses homens no Antigo Testamento, eles eram incumbidos de ensinar a lei, a palavra do Senhor, ensinar o povo como se comportar. Por exemplo, a gente tem um livro dos profetas menores, que é Malaquias, que é direcionado aos sacerdotes, e você vê que é uma cobrança direta
maçante sobre os sacerdotes, o comportamento, como eles têm que agir na obra do Senhor, com o ensino, com o comportamento do culto, com o oferecimento de culto. Tá. Profetas e sacerdotes combinavam no ensino do povo do antigo, como apóstolos e profetas do Novo. Aí nós temos no Novo Testamento, Efésios capítulo 2, versículo 20, e Efésios 3, 5. Como diz Provérbio capítulo 28, 18, não havendo profecia o povo se corrompe, mas havendo maus mestres o povo se consome. Então, não havendo profecia o povo se corrompe, mas havendo mau mestre o povo se consome. Ele vai destruir, degradar, arruinar o povo, porque o ensinamento vão corroer o coração, a mente, o comportamento, a atitude das pessoas, vão direcionar para o mal, direcionar para distante de Deus. Vamos para o significado de mestre e doutor. Vale lembrar, antes de eu ler aqui o significado de algumas palavras, que o termo mestre e doutor são intercambiáveis. Então você pode encontrar na sua Bíblia, em algumas outras versões, chamando uma passagem chamando de mestre e outra chamando de doutor, mas eles são intercambiáveis. Então, ou seja, são palavras que são diferentes, mas expressam a mesma coisa. Começando pelo mestre, didaskalós, que é professor. Nós temos em Lucas capítulo 5, versículo 17 e 21. Seguindo aqui, diz o seguinte, porque em Marcos, as passagens aqui, por exemplo, só para ressaltar, tanto em Lucas capítulo capítulo 5, versículo 17 e 21, Mateus 9, 3 e Marcos 2, 6, vão mostrar que os três termos eram usados como sinônimo. Aí lembro que eu falei de intercambiáveis e não denotavam três classes distintas. Então, quando você encontra escriba, quando você encontra doutor da lei, quando você encontra fariseu, na realidade a conotação é expressar basicamente a mesma coisa. Eles se intercambiavam, eram sinônimos. Então, mestre envolve mais a execução. O que é um mestre? É um professor, aquele que está ensinando, aquele que está lecionando. Então, você, independentemente de ter um título acadêmico, de ter um título teológico, você é um mestre, você é um professor, você é um responsável por vida. Você tem que lidar e se comportar com essa responsabilidade, com seriedade, compromisso diante de Deus, porque Deus colocou sobre você essa incumbência, principalmente você que trabalha com o ensino da palavra de Deus. No seu caso, o seu trabalho envolve não só aquelas pessoas, mas aquelas pessoas vão ensinar a outros, vão desenvolver outros, vão se tornar pastores, vão se tornar líderes, vão se tornar mestres. Então o seu ensinamento é importante e é muito valioso. Doutor. O termo para doutor é nomikos. É aquele que é perito na lei. Aí nós temos passagem, como por exemplo Mateus capítulo 22, 35, Lucas capítulo 7, 30 e Lucas capítulo 10. Temos outras referências, depois a gente vai passar aqui. Lucas capítulo 10, versículo 25, vai aparecer na tradução. Vou até ler para você aqui rapidinho. Vai aparecer na tradução as duas palavras. E isso é bom você, para guisa de informação, saber. Então nós temos aqui e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então a gente encontra o termo doutor da lei e encontra o termo mestre, tá? Então para mestre nós temos didaskalós e para doutor nós temos nomikos. Mas você pode encontrar no grego também didaskalós significando doutor, e isso aí uma leitura mais detalhada vai ajudar.
Então, seguindo. Então, esses textos são intercambiáveis. Precisamos de bons mestres. Bons mestres podem ser, ou devem ser, mulheres e homens. Nós precisamos não só de homens, mas precisamos de mulheres. Estamos escassos dentro das nossas igrejas de mulheres que exerçam a função de mestre, de mulheres que trabalhem com o ensino de uma forma responsável e que faça o povo da igreja ter uma certa responsabilidade. Então aqui o texto vai falar o seguinte, de Tito capítulo 2, versículo de número 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a vinho, mestras do bem. Então elas têm que serem mestras do bem, tem que ensinar as outras que são mais novas, como o Timóteo vai falar. Então precisamos de mulheres dedicadas ao ensino, como a gente encontra também a frase em Marcos capítulo 10, 17, sendo reportada a Jesus, chamando Jesus de bom mestre. Nós precisamos de bons mestres, precisamos de bons doutores, precisamos de bons ensinadores. E eu não estou conotando aqui no sentido de conhecimento acadêmico, teológico, filosófico e sociológico, não. Eu estou falando de bons no sentido até de serem responsáveis com a demanda e responsabilidade com aquilo que faz. A Bíblia diz, a gente leu, que aquele que trabalha na obra do Senhor tem que ter dedicação ao ensino. Não só dedicação com o estudo, em aprender, mas dedicação na obra de Deus, em servir a Deus. Nós temos teólogos que são exímios nas Escrituras, conhecendo grego e hebraico de uma forma esplendorosa, mas com uma vida espiritual arruinada, distanciada de Deus, porque nós não estamos precisando simplesmente de homens que conheçam a letra, porque os fariseus assim faziam, mas nós precisamos de homens que tenham uma vida que possam serem exemplo, vistas pelas pessoas que lhe veem e lhe seguem. Temos poucos mestres e muitos opositores à verdade. Temos sentido falta. Na realidade, os bons mestres temos pouco. E na realidade tem se levantado alguns opositores. Opositores no sentido de quê? Pessoas que estudam, que leem, se preparam, mas simplesmente para depreciar as Escrituras, invalidarem as Escrituras, anularem as Escrituras. E nós precisamos que esses bons mestres, chamados por Deus, possam jogar por terra, desfazer as palavras desses opositores da verdade. A falta de mestre é causada pela pouca ou nenhuma dedicação às Escrituras e outros assuntos relevantes. Aí nós temos Hebreus capítulo 5, versículo 12, que vai falar que tem pessoas que deveriam ser mestres e por causa do tempo ainda não são. Mas por que você não é mestre? Por que você não está dando aula na escola dominical? Por que você não está auxiliando o seu pastor? É porque você não tem o material na mão? Tem a Bíblia. Hoje a facilidade de nós comprarmos livros é muito grande. A facilidade de nós termos materiais teológicos é muito grande. Eu tenho uma gama de apostilas teológicas no meu celular. Troco, vou dizer assim, figurinha com um colega meu de cursos bíblicos, de apostilas. Então você falar que não faz porque não tem, isso aí é uma desculpa esfarrapada. Porque você pode estudar, você pode aprender e você pode ensinar. Deus precisa de homens, Deus precisa de você. Lembrando que Tiago capítulo 3, versículo 1, quando fala referente a mestre e que as pessoas não busquem serem mestres, Tiago não está dizendo, eu vou ler o texto aqui, para as pessoas não serem. Diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que
receberemos mais duro juízo. Então, o Tiago não está falando contra ser mestre. O Tiago está falando da responsabilidade e comprometimento que tem que ter o mestre. O mestre ele tem que ler, se dedicar. Ele não pode ler a Bíblia ou ler livros quando ele quer. Ele não pode pesquisar quando ele quer. Ele tem uma obrigação, é algo que foi imposto sobre ele, a qual ele tem que cumprir. É isso que o Tiago está dizendo. Então a gente tem aqui, com a verdade do Evangelho, responsável, nós precisamos de bons mestres, responsável com a verdade do Evangelho, não mestre para agradar uma ala da igreja, nem tenhamos cuidado com os comichões nos ouvidos. O que é os comichões? Os tapões. As pessoas têm tapado os ouvidos para a verdade. Isso tem atrapalhado as pessoas ouvirem a voz de Deus, como a gente encontra em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Então, pessoas que estão se distanciando daquilo que Deus tem para a vida deles, deixando que a verdade de Deus seja corrompida pela mentira dos homens. Como diz em Romano, que amaram mais a mentira do que a verdade. Hoje, quando você é um pastor, é um pregador sério, que tem responsabilidade e compromisso com a sua igreja, você não é honrado, você não é privilegiado, você é tido como escória da igreja, vamos dizer assim. Mas se você é uma pessoa que vai pelas igrejas, é um pregador itinerante, a sua honra, a sua elevação é elevada ao máximo. Deus não está precisando de pregadores itinerantes. Deus está precisando de mestres e doutores que preguem, que ensinem, que coloquem os devidos alicerces para o crescimento e desenvolvimento da igreja. Nós não precisamos sermos pregadores que saiam para pregar. Nós precisamos ser pregadores dentro de nossa tenda, dentro de nossa casa. Antes de entrar para o próximo ponto, quero retratar aqui rapidamente que algumas pessoas, e isso poderia até ser falado no assunto de evangelista, que fala assim, pregando a palavra de Deus, pregador do evangelho. Ele não é pregador do evangelho não, quem vai pregar nas igrejas não é pregador do evangelho não. Na realidade, eles estão atrás daquilo que o benefício e a honra pode dar. Porque se eles querem pregar o evangelho, por que não pregue na sua igreja? Porque não sirva a igreja com sinceridade e amor. E eu não estou dizendo contra as pessoas saírem para pregar no sentido de irem, não. Eu estou dizendo de pessoas que são irresponsáveis com as suas igrejas. Se o pastor falar para ele que ele não deve ir, ele sai da igreja, mas não deixa de pregar. Então não é amor à igreja, não é amor ao evangelho, é amor à sua própria vontade, seu bel prazer. Um doutor falso e sua mensagem. A gente tem ouvido hoje, ou tido hoje no tempo da igreja, uma gama muito grande de falsos mestres. Só que a gente precisa analisar o seguinte: um falso mestre não vai falar para você a seguinte coisa: eu sou um falso mestre, eu estou falando uma heresia para você, receba essa heresia agora, receba essa palavra que não é de Deus, que não está na Bíblia. Não. Ele vai se transfigurar, ele vai se comportar como sendo, e vale dizer uma coisa aqui: envergadura teológica ou erudição não significa santificação. Entendeu? Porque as pessoas, porque fulano é um homem de Deus, porque fulano conhece muito a Bíblia, conhece muito grego, hebraico, conhece muito de história, literatura teológica, aí é homem de Deus. Não. Nós precisamos de doutores, precisamos, mas precisamos de homens que se dediquem à oração, se dediquem à igreja, se dediquem à obra de Deus e que escrevam, que trabalham com a Bíblia, com a literatura, mas com amor e com oração.
Muitos, 90% dos doutores e mestres que nós temos no mercado hoje, não são crentes, não oram, não jejuam, não, eles vão na igreja, mas não estão na igreja. Mas isso aí é o próximo ponto. Então diz assim, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que são um doutor falso em sua mensagem. Eles não vão ensinar, eles vão ensinar heresia destrutiva. Esses doutores terão muitos seguidores e o caminho da verdade será blasfemado. Infelizmente, a gente vai olhar e observar e vamos ver pessoas seguindo esses homens. Mas quem segue esses homens também são hereges. Quem segue esses homens não tem visão de Deus. Quem segue esses homens não querem ouvir a verdade. Porque a verdade do Evangelho dói. A verdade do Evangelho machuca. E infelizmente muitos não querem ouvir a verdade do Evangelho. Então o que a gente precisa de homens de Deus, de bom mestre? Homens que tenham sinais de Deus na vida deles, que tenham a presença, a glória de Deus na vida deles. Então, seguindo aqui, o nome de Deus será blasfemado. Essas pessoas vão seguir, eles vão arrebatar um grande número de pessoas seguindo a eles, seguindo as suas dissoluções, se desviando da verdade do Evangelho, e com avareza inventarão mentiras astutas para explorar o povo. O povo no Brasil e no mundo gosta de ser enganado. Quando você fala a verdade, o povo espinha, porque o povo, a verdade, ela é mais suave, ela desce mais agradável, mais confortável aos nossos corações, os corações humanos. Por isso que nós precisamos pedir e orar a Deus que nos dê um coração novo. Seguindo, doutores na igreja e doutores para a igreja. Vou repetir. Doutores na igreja e doutores para a igreja. O que nós precisamos? Nós precisamos de doutores na igreja? Nós até tocamos no ponto anterior sobre isso. Não. Nós precisamos de doutores para a igreja. Por quê? Os doutores na igreja, eles usam a igreja como forma de promover e ganhar dinheiro. Hoje, os homens estudam teologia, algumas igrejas, para você ser pastor, exercer qualquer função de liderança, você tem que estudar teologia. Então, eles fazem teologia não simplesmente porque tem um chamado. Eles fazem teologia porque eles querem ocupar uma posição. A gente precisa entender que a gente precisa se preparar para o chamado. Eu não estou falando contra isso, não. Porque eu não estou falando contra, porque eu leio, eu estudo, eu tenho livros aqui, leio diariamente. Contudo, o que eu quero dizer é que o chamado, ele antecede a graduação. Tá? Tem gente se graduando sem chamado. A gente precisa de pessoas chamadas, pessoas que Deus deu aquele dom, porque quando dá o dom, ele vai fazer por amor. E há pessoas fazendo porque ser um doutor, um mestre, um bacharel dentro de uma igreja vai lhe trazer um status e uma posição. E isso pode lhe render dinheiro. Não estou falando de todos, mas de alguns. Então nós não precisamos de doutores na igreja, porque esses doutores na igreja estão na igreja, fazem da igreja o trampolim, mas eles não servem o Deus da igreja. É isso que eu quero dizer a priori. Seguindo, os doutores para a igreja são ensinados por Deus antes de qualquer curso ou formação teológica. Já citamos isso aqui. Então, deixa eu falar algo para você aqui que tem o chamado de Deus, vai dar aula amanhã, ou qualquer outro dia, se sua aula for no sábado, domingo, qualquer dia que seja. Preste atenção.
se você vai dar um culto de doutrina, que o seu chamado vale mais do que a sua graduação. Tem pastores aí que não têm nenhum título teológico, mas são dedicados à leitura, são dedicados a ler bons livros e ensinam com uma sabedoria muito grande. Hoje, com a facilidade do mercado, você tem uma gama de caminhos para crescer e desenvolver. Então, o chamado, ele vem antes da formação teológica. É muito bom que um pastor, um obreiro, ele faça que o chamado caminhe junto com a formação teológica, mas que os dois caminhem juntos, que um não ultrapasse o outro, mas que eles caminhem em paralelos. Porque, por exemplo, eu estou aqui pertinho, já estava até aberto, olha o que diz a palavra do Senhor em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Antes de entrar para a conclusão, deixa eu só dar esse ponto aqui a você. Imagine que a graça e o conhecimento são duas pernas. Sua perna direita e sua perna esquerda. Vamos supor que uma das pernas está maior do que a outra. Eu aqui não vou avaliar qual é as pernas. Se é o do conhecimento ou se é do chamado. Contudo, você vai andar mancando. Você vai andar deficiente. Porque uma perna está maior do que a outra. Então o que nós precisamos? Que pastores busquem conhecimento. Que nós, obreiros, busquemos o conhecimento. Mas também cresçamos na graça de Deus. Que tenhamos o chamado de Deus para trabalharmos na obra do Senhor. Porque isso vai ser a junção perfeita. Fica impossível resistir a uma palavra de um homem que tem conhecimento e autoridade de Deus. O exemplo que eu dou é de Estevão, que a autoridade dele era tão grande que todos os homens que o ouviram falar não podiam resistir à sua sabedoria e à graça de Deus na vida dele. Porque Estevão era um homem cheio de sabedoria, de fé e do Espírito Santo. Então a gente precisa entender o seguinte, que os doutores para a igreja ele tem um objetivo. O objetivo dele é servir a Deus e contribuir com o crescimento e desenvolvimento da obra de Deus. A diferença nos dois não é o título teológico, tá? Porque todos os dois vão ser doutores, todos os dois vão ser mestres. Qual é a diferença então, pastor Manuel? A diferença está na forma como presta o serviço a Deus. Há doutores aí que trabalham com a Bíblia que simplesmente estão trabalhando com a Bíblia como sendo um livro comum. E há outros doutores que trabalham com a Bíblia sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Então a diferença não está nos títulos teológicos, mas na forma como presta o serviço a Deus. Precisamos de doutores segundo o coração de Deus. Doutores hoje são profetas de Deus para nos esclarecer a verdade. Um doutor falso traz uma mensagem falsa e danosa que pode roer como gangrena. Eu quero aqui terminar a minha fala deixando para os amados esse texto a qual citei aqui, que é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17 e 18. Diz assim: e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita. Aí segue aqui: e perverteram a fé de alguns. Então esses doutores que não são segundo o coração de Deus vão perverter os corações de alguns. E infelizmente há muitos seguindo as dissoluções desses homens.
Amados, que Deus lhe abençoe. Busque o conhecimento, busque aprender a palavra do Senhor e ensinar, porque Deus precisa de você, a igreja, o seu pastor precisa de você, nós precisamos no século 21 de mestre, e Deus está chamando você. Feche os teus olhos, nós vamos orar para Deus abençoar a sua escola dominical, que a nossa escola dominical seja abençoada, e que em nome de Jesus você possa usar esse comentário como apoio, subsídio teológico, e acrescentar algumas coisas com alguns pensamentos aqui que a gente não pode expandir por causa do tempo. Deus lhe abençoe. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Eu peço, Senhor, que este professor que estava tão desinteressado em ler, estudar, preparar a sua aula, que ele possa a partir de hoje entender que o Senhor tem um chamado na vida dele para doutor, para mestre, para ensinador, e que ele precisa se dedicar ao ensino. Dê o dom da palavra, da sabedoria a ele, e faça que ele possa instruir e ensinar a outro, e que pelo poder do nome de Jesus, a aula dele na escola dominical ele possa ser uma bênção, que as pessoas possam ver a diferença na vida dele, no ensino que ele tem trazido, pela dedicação que ele tem apresentado e se esforçado diante do Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, que Deus lhe abençoe, tenha uma boa aula, um bom domingo de escola dominical, em nome de Jesus. Amém.